nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù Maria e buona giornata. Meu irmão querido, uma noite abençoada para você, você que reza com a gente toda segunda-feira à noite. Hoje, primeiro programa depois do Natal. Ah, então, vocês estão vendo até minhas bochechinhas estão maiores. Não olhem para as minhas bochechas, porque... Então, um Feliz Natal para você, um Feliz Natal. Você sabe que, dentre os pecados veniais, um daqueles que pouco se confessa é o pecado da gula, que não é um pecado tão ingênuo assim, porque é um pecado capital, não é o pecado da gula. Por que se chama pecado capital? Porque caput de cabeça é aquele pecado que traz após si uma série de outros pecados. Então a pessoa que exagera no pecado da gula, ela pode incidir em outros pecados. Então, por exemplo, a pessoa comete o pecado da gula com bebida alcoólica, ela sai de si, pode falar bobagem, né? Então é um pecado que arrasta outros pecados. O pecado da gula ligado à comida, né, tem efeitos perversos para o nosso corpo. Você pode passar mal, né? Então são coisas, lamentavelmente, muito comuns nessa época do ano e que pouca gente se confessa, né, Vê? É verdade. Né, Vê? É verdade. Como assim? Eu me confessei tem 3 dias. Ô, Glória Já Santa! quando se confessou pro Natal? Ô, minha Santa Verônica! Então, a gente começa esse nosso programa pedindo direção de Deus, pedindo o Espírito Santo, para que a gente possa todos os dias manifestar a glória de Deus. Que seja Natal todo dia na sua casa, que não seja Natal uma vez por ano. Natal você sabe que não existe clareza sobre o verdadeiro dia do nascimento de Jesus. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, mas a igreja celebra no dia 25, o cristianismo de modo geral, com algumas exceções, celebra no dia 25, e o importante não é se ele nasceu ou se ele não nasceu no dia 25. O importante é que ele nasceu, e é porque ele nasceu que eu e você somos remidos e salvos. É porque ele nasceu que o céu se abriu para nós. É porque ele nasceu que Deus nos deu uma vida nova, nos resgatou do pecado. É porque Jesus, o Verbo eterno, abriu o céu para nós, que nós celebramos o seu nascimento. E isso é muito importante. Muito lindo, né? E Jesus tem que nascer e crescer nos nossos corações, né? O trabalho do Espírito Santo é esse, fazer de nós semelhantes a Cristo, né? É isso. Então que ele cresça na nossa vida, né? Para que a gente possa cada dia mais, pela ação do Espírito Santo, ir nos assemelhando a Jesus. É e isso. sermos dignos de sermos chamados de cristãos. Amém, Senhor. Então nós pedimos o Espírito Santo para que ele nos encha da glória de Deus. Que a manjedoura seja a tua casa, que a manjedoura seja o teu lar. Que Deus encontre um lugar seguro para que o Verbo de Deus se manifeste nas nossas casas, na nossa vida, no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, nós abrimos as portas da nossa casa
dessa nossa casa que está para fora de nós, com a nossa família, com as pessoas que amamos, mas nós abrimos as portas dessa casa aqui, da nossa casa, que somos nós. Abrimos essa casa, Espírito de Deus, para que o Senhor faça desse lugar o melhor lugar para que Jesus possa nascer, crescer, se mover. Espírito Santo, faz nova essa casa, reforma essa casa e me leva cada vez mais para dentro de mim mesmo. Quero lembrar você, Santo Agostinho, que dizia: tanto procurei, Deus, tanto te procurei, em tantos lugares, fui a tantos lugares para te achar, e te achei em mim, dentro de mim. Por isso nós estamos iniciando, né, Verônica, uma série de programas aqui no Fortes em Deus, em consonância com o Terço da Misericórdia. Se você reza o Terço da Misericórdia com a gente todos os sábados, você sabe que nós começamos no sábado passado uma série chamada Entrando no Castelo em Busca do Rei. Essa série tem a sua dobradinha no Fortes em Deus, porque é um tema muito, muito, muito importante para que a gente possa crescer na vida espiritual. E nós somos como árvores, né? A árvore não cresce para cima primeiro, ela cresce para dentro primeiro. Ela lança raízes para baixo e depois ela começa a crescer para cima. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. A obra do Espírito Santo que nos faz crescer para dentro e de repente nos lança para fora de nós. Então eu te convido a uma série de reflexões. Eu sei que esse programa ele é dedicado a Padre Pio, mas nós vamos abrir uma exceção. Eu tenho certeza que Padre Pio não vai ficar triste, porque nós vamos falar um pouquinho de uma experiência muito profunda, inclusive na vida de Padre Pio, que foi essa busca pela vida interior. E Santa Teresa, ela nos ajuda nesse processo. Ela tem um livro muito importante que se chama Castelo Interior ou Moradas, e ela vai falar justamente dessa vida interior, dessa vida de busca de Deus que já vive em nós. Deus não está no céu mais do que está totalmente dentro de você, dentro de mim, dentro da Verônica, dentro de cada um de nós. Nós somos morada de Deus. Por isso esse castelo, lá no mais profundo de nós mesmos, explicando um pouquinho essa metáfora de Santa Teresa de Jesus, lá no íntimo de nós existe um rei assentado, entronizado, e ele foi entronizado e assentado neste trono no dia do seu batismo. No dia do seu batismo, você se tornou casa de Deus, templo do Espírito Santo. E o mesmo Deus que está inteirinho na Jerusalém Celeste, ele vive inteiramente dentro de você. E esse livro, ele é uma pérola da vida mística e espiritual, porque ele nos dá algumas direções para que a gente possa olhar para dentro de si e encontrarmos esse trono. Por isso, Santa Teresa vai dizer que existem muitas moradas em nós. E Deus nos convida a olharmos para dentro desse castelo que somos nós. Fora do castelo é a vida do mundo, com as suas preocupações, com as suas exigências. E muitos de nós vivemos tanto olhando para fora que não temos tempo de olhar para dentro de nós e cultivarmos o que existe de melhor dentro de nós, em nós, a começar pela vida espiritual, pela vida mística, pela vida de comunhão com Deus. Então nós teremos uma série de 6 programas que começaram no Terço da Misericórdia, 6 programas no terço, aos sábados, e 6 programas aqui no Fortes em Deus, que vamos falar dessa busca pela vida interior, pela mística, pela vida espiritual, certo? Começamos o nosso programa
invocando a presença de São Miguel Arcanjo, para que ele lute conosco e nos auxilie nessa busca interior pela presença de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, como esperamos em vós. Senhor, escutai minha oração, chegue até vós o meu clamor. Julga, Senhor, os que me atacam, combate os que me combatem. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Retrocedam e sejam cobertos de vergonha os que maquinam males contra mim. Sejam como a palheira levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os acossar. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porquanto sem razão me estenderam a sua rede, sem razão cobriram-me de ultrajes. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede que estenderam. Eles próprios caíram na armadilha que me prepararam. A minha alma, porém, alegrar-se-á no Senhor e no seu socorro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós te repelimos, quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal. Em nome do poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, ser extirpado e expulso dessa casa, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino. Não ouses mais, serpente imunda, enganar o gênero humano, perseguir a Igreja de Deus, atormentar e joirar como trigo os eleitos do Senhor. Ordena-te, Deus Pai, ordena-te, Deus Filho, ordena-te o Deus Espírito Santo, ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar nossa humanidade perdida por teu ódio, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e assim edificou sua igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque ele permanecerá com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens. Dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste de tuas obras. Dá lugar à Igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com seu sangue. Abaixa-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge a invocação que fazemos do santo e temível nome de Jesus, a quem os infernos tremem, a quem estão sujeitas as virtudes do céu e as potestades e dominações, a quem os querubins e serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos.
Senhor, escuta a nossa oração. Chegue até vós o nosso clamor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Que a paz do Senhor esteja sobre ti e em tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel querido, então, luta conosco no início dessa nova série, onde buscamos de modo mais perfeito a presença de Deus em nós. São Miguel, luta conosco. Eu te convido, meu irmão, a nessa série de reflexões, acompanhados por São Padre Pio, acompanhados por Santa Teresa de Jesus, a entrarmos no castelo. E seguindo o roteiro de Santa Teresa, nós iniciamos hoje a primeira morada. E a primeira morada, ela vai dizer, ela se inicia com a disposição em querer uma vida de oração. Querer uma vida de oração. Santa Teresa vai dizer assim: as muralhas do castelo são o nosso corpo. Nós somos o castelo. E a vida nos leva a sempre buscar o que está do lado de fora. São as preocupações, muitas vezes as nossas paixões. O desejo, falamos da gula no início do programa, né? O desejo pelo prazer da comida. Que a comida não tem nada de ruim, né, velho? Não tem nada de ruim. É bom uma boa bebida, uma boa comida. O excesso de qualquer coisa é sempre ruim. O pecado não está na comida, mas está no excesso da comida. O pecado não está na palavra, está naquilo que se diz. O pecado não está na coisa em si, mas na sua disposição diante daquela realidade. Não é? Então, ela vai dizer, o nosso corpo é a muralha do castelo. E lá dentro de nós, ela vai falar que numa sétima morada existe o trono de Deus. Imagine esse castelo como um palmito. A comparação é engraçada, né? Mas é assim, porque cada morada é como um anel, onde você, para chegar naquele núcleo mais gostoso e molinho, você passa pelas partes mais duras, né? E quanto mais próximo do lado de fora, mais a gente sente aquilo que nos arrasta para longe desse centro. Santa Teresa diz assim: esse castelo tem muitos aposentos ou moradas, umas no alto, outras embaixo, outras do lado. No centro, no meio de todas, está a principal, onde se passam as coisas secretas entre Deus e a alma. E a entrada nesse castelo é a oração. É pela oração que nós entramos no castelo. Nós fechamos os nossos olhos. É uma atitude até que a gente tem sempre, não é, Vê? Quando a gente vai orar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente tenta silenciar, né? Desliga a televisão, pede pro filho ficar quieto. Tenta se recolher, fechar os olhos. E quando você vai rezar, você fecha os olhos. Essa atitude intuitiva de nos levar para dentro de nós mesmos, até na postura física. Você não vê ninguém orando, né,
Existem momentos de louvor que a gente levanta os braços, né? Mas, de modo geral, aquela oração de intimidade, existe uma postura de recolhimento, onde a gente se volta para dentro de nós mesmos, porque é lá que Deus habita e te convida à intimidade, ao recolhimento. Ela diz assim: como se há de penetrar no seu interior? Como se há de penetrar no seu interior? Aí ela diz: as almas, pela oração, né? Mas antes ela fala assim: as almas sem oração são semelhantes a um corpo entrevado e paralisado. Embora tenha pés e mãos, não os pode mover, porque é a oração que vai nos levar para dentro desse castelo. Há almas tão enfermas e tão mergulhadas nas coisas exteriores que dão a impressão de não haver remédio nem possibilidade de as fazer entrar em si mesmas. E tal é a força do costume de tratarem continuamente, ela chama de sevandijas, né? Esses animais peçonhentos, sevandijas e feras, continuamente tratando com esses animais peçonhentos das cercanias do castelo, que estão fora do castelo, que já se tornaram, por assim dizer, semelhantes a elas. E não é assim, né, Vê? Quando a gente vê uma pessoa irada, porque muitos desses animais peçonhentos são os nossos vícios espirituais. Então, a ira, por exemplo, você vê uma pessoa irascível, ela parece um bicho mesmo, né? Uma fera. Grita, xinga, intimida. Perde a razão, né? Perde a razão. Parece um bicho. Quando a gente vê também, por exemplo, um crime muito hediondo, algo assim que choca, né? É comum a gente dizer que a pessoa perdeu a humanidade. Perdeu a humanidade. Isso é desumano, né? Ou seja, se é desumano, é uma coisa animalesca, né? E é isso que ela está dizendo aqui. Nós nos tornamos semelhantes às feras que existem fora do castelo. E ela está falando não apenas dos vícios espirituais, mas está falando dos espíritos da desobediência que andam pelos ares. Os demônios, esses anjos caídos, que querem constantemente nos fazer olhar para fora de nós mesmos e não nos encontrarmos com Deus que vive em nós. Porque começa uma batalha espiritual, né? É uma verdadeira batalha espiritual. Quantas vezes você não quer rezar e você não consegue? Você se retira para o momento de oração e acontece N coisas, ou vem N preocupações à sua mente. Porque a batalha espiritual não acontece mais fora do que Dentro. Aqui, né? Aqui dentro de nós. E aí o diabo suscita imagens, traz de volta acontecimentos, levanta pessoas que te feriram. Tudo isso para atrapalhar a sua oração. São essas feras que ela diz aqui. É como se nós tivéssemos um escorpião no ombro, andando pelo corpo, que o tempo inteiro fica te beliscando, te picando, para você não conseguir rezar e olha para fora de... E aí qual é o seu trabalho? Se livrar desses escorpiões, para que você olhe dentro de você mesmo. É uma verdadeira batalha, Vê? Uma verdadeira batalha espiritual. E ela continua assim: pelo que entendo, a porta para entrar nesse castelo é a oração, a meditação. Não digo oração mental, mais que vocal. Olha que interessante, né? Porque quando a gente reza na cabeça, a gente reza para dentro de nós. Mas quando a gente reza falando, a gente proclama com a boca a glória de Deus que já se manifesta dentro de nós. Isso é muito legal e é muito importante. Ela diz assim: para ser oração é necessária reflexão. Não chama oração mexer com os lábios sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos nós, nem quem é aquele ao qual nos dirigimos. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. O tempo inteiro meditando, orando, falando e nos dirigindo a Deus. E é isso. O início da vida espiritual é essa primeira morada onde nós nos decidimos pela oração e queremos rezar.
e queremos buscar a Deus. Então é muito importante, meu irmão, que você tenha ao longo do seu dia os seus momentos de oração. Você pode ir para o trabalho rezando terço, no ônibus, no carro, no trem, mas quando você chega em casa, ou naquele horáriozinho de almoço no trabalho, 5, 10 minutinhos que seja, você parar para meditar, pensar em Deus, rezar, ler a Sagrada Escritura, conversar com Deus. Igual a gente está falando aqui, né, Vê? Conversar com Deus, falar com Ele, Deus, olha... Tá difícil, desabafa. Tá difícil. Ele é teu amigo, ele tá do teu lado. Isso, é isso. Eu brigo tanto com Deus. Às vezes eu tô tão assim, sabe, que a minha oração é uma briga, falando, Senhor, tu não tá vendo? Você não vai fazer nada, você não vai me ajudar? E eu tenho certeza que ele entende isso, né? E isso é um pouquinho também fruto da intimidade. Porque logo depois eu peço perdão e falo, desculpa, Jesus. Não, e depois assim, Deus é nosso Pai. Um pai entende o que se passa com o filho. E Deus é um pai melhor que todos os outros pais. Não é? Ele vive em você. Esqueceu? Você é o castelo onde Deus habita. Então não deixa Deus escondidinho, naquele cantinho mais perdido. Deixa que a luz que emana do trono de Deus que está em você ilumine você por inteiro. E Ele começa a fazer isso quando nós olhamos para dentro, nos fechamos a barulheira do lado de fora, começamos a buscar a contemplação. E isso começa em nós, dentro de nós. Então tenha seus momentos de oração e de intimidade com Deus. Amém? Amém. Então nós convidamos você agora, nesse início de vida espiritual, nesse caminho de busca por Deus em nós, que faremos junto com Santa Teresa de Jesus, junto com Padre Pio, aos sábados também com Santa Faustina. Nós convidamos você a se consagrar a Nossa Senhora, porque ninguém mais do que Maria, ninguém mais do que nossa mãezinha querida, Mãe de Deus e nossa, sabe dos caminhos de intimidade com Deus. Faça a sua consagração e receba as bênçãos do céu que são derramadas pelas mãos de Nossa Senhora das Graças. Amém. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vô-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais urgentes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos pedimos, para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos o vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém. E na direção espiritual de hoje, que fazemos com o Padre Pio, toda segunda-feira à noite, Deus nos dá uma palavra linda pela boca de nosso Pai espiritual, na qual ele diz o seguinte, lê pra gente ver. Amemos a providência divina e abandonemo-nos nos seus braços e no seu regaço. E a grande providência divina para com a vida humana
foi a encarnação do Verbo eterno. Jesus, que é o Verbo divino, o Verbo encarnado, ele é o grande mover de Deus, é a providência de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, ao encontro da nossa fraqueza, da nossa pequenez, assume a nossa natureza e nos leva consigo ao céu. Então, meu amado, diante das tribulações da sua vida, entenda, você não está só. Deus batalha suas batalhas, Ele luta suas lutas. Deus é providente em abençoar. O que a gente precisa é começar a buscar, procurar o amor de Deus. Busque o amor de Deus. Deus não abandona aqueles que o procuram de coração sincero. Amém? Busque a presença de Deus. Santa Teresa se junta a Padre Pio nessa vida espiritual e ao longo desses 6 programas vamos viver um pouquinho dessa meditação e dessa reflexão sobre a vida mística e interior. E você é convidado a viver essa relação de proximidade com Deus. Amém? Rezamos o nosso terço de Padre Pio por você, pela sua casa e pela sua família. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério desse terço de cura interior de Padre Pio, nós rezamos por todos aqueles que sofrem tribulações, pelos enfermos, pelas pessoas internadas, pelos seus cuidadores, que Deus possa estender a sua mão e trazer alívio para todos os sofrimentos. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Fica comigo, Senhor. 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 São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Nesse segundo mistério, nós rezamos para que o Senhor dispense o dom da fortaleza sobre cada um de nós. Que o Senhor
Abençoe nossas famílias. Que o Senhor cuide de cada um que nós agora falamos o nome. Diga o nome das pessoas da sua casa, aquelas pessoas a quem o Senhor deve olhar de maneira especial, conduzir com paz, com tranquilidade. Pedimos ainda pelos desempregados e pelos endividados, que o Senhor abra portas de oportunidade e traga alívio para esse momento de dor e tribulação. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor. 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 São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Nesse terceiro mistério, nós pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem de depressão, ansiedade, pelas enfermidades da mente. Deus querido, toca no mais profundo das pessoas agora angustiadas. Que o Senhor possa, com a tua paz e bondade, inundar o nosso coração e trazer à mente todas as tuas promessas para uma vida equilibrada, uma vida cheia de paz e de tranquilidade. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor. 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 São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. E no quarto mistério pedimos ao Senhor a conversão dos pecadores. Deus olha para as pessoas que têm se afastado da tua presença. Pedimos a libertação dos vícios espirituais, a soberba, a ira, a preguiça, a inveja. Deus olha com cuidado, com carinho e ternura para todos aqueles que têm vivido longe da tua presença, longe do teu amor e dos teus cuidados. Nós oramos, Deus querido, pela santificação de todas as almas. Fica, Senhor, comigo para me mostrar a tua vontade. Fica comigo, Senhor. 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 São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Nesse quinto e último mistério, pedimos a Deus o derramamento do Espírito Santo e de modo especial que Ele nos conceda o dom da perseverança, da confiança nas tuas promessas, pelo equilíbrio emocional, financeiro de nossas casas, para que Deus nos conceda o dom da paciência e que nossos lares sejam lugares de paz.
Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor. 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 São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa te abençoar com todas as graças e bênçãos do céu. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Padre Pio, pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu irmão, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E Feliz Natal. Feliz Natal! Sem gula, né, Vé? Sem gula, tá? Senão tem que confessar de novo. Não pode. Então, uma vida equilibrada na presença de Deus, mas cheia de alegria. Um abraço e a gente se vê no Terço da Misericórdia e no Fortes em Deus semana que vem. Amém. Tchau. Tchau. Buona giornata a tutti e la benedizione del Signore scenda via su voi e sul titolare che vi stanno a cuore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria e buona giornata a tutti.